Então, segundo vídeo, nesse vídeo agora, eu quero apresentar aí outra ferramenta bastante útil, que é o Swift, ou Paregram, tá? Bastante legal aí para fazer peça CAD baseada, que tem que ser baseada em um caminho, como, por exemplo, não sei, cano, por exemplo, algo assim, tá? Interessante, um objeto que tenha um caminho contínuo, certo? Então, é bastante útil para isso, tá? Vou criar um novo documento, tá? Vou chamar de exemplo, vou chamar de exemplo, arquitetura suite, tá? Quero esse documento público e vou implementar isso aqui, tá? Eu primeiro quero usar essa que tá aqui, tá? A ideia é fazer basicamente esse objeto que tem aqui, tá? Que é um cano, basicamente, um duto ou algo assim, tá? Então, eu vou fazer, selecionar a face frontal que tá aqui, vou fazer um sketch em relação a isso, vou fazer um conjunto de linhas aqui, então uma linha aqui, essa segunda linha aqui, eu vou fazer até mais ou menos o fim aqui, tá? Tá finalizado, tá finalizado aí esse segundo trimestre. O que eu vou fazer agora, eu vou garantir alguns tamanhos aqui, vou colocar 40 milímetros de altura, aqui eu vou colocar 40 milímetros também, para ficar simétrico. Isso aqui eu vou colocar, acho que 80 milímetros, tá? Mas, bom, tá? E se tem 80 milímetros, então eu vou fazer essa face que está aqui, em relação à origem aqui, ser a 40 milímetros. Assim, eu tenho uma peça aí ahn, corretamente feita, tá? O que eu vou fazer agora, eu vou fazer um chanfro aqui, tá? E eu vou fazer um chanfro aqui também. Por que eu estou fazendo isso? Tá? Porque basicamente eu tenho. Esse aqui vai ser o caminho pelo qual eu vou fazer a varredura, certo? Eu vou fazer o sweep. Tá? Então, voltando ao desenho aqui, tá? Então, agora seja um desenho assim, mais ou menos assim, tá? Tem um caminho, não precisa ser simétrico, não precisa ser um chanfro, mas que seja um caminho, tá? Que esteja restringido para a gente poder utilizar ele. Tá? Então, eu vou salvar aqui, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um novo plano, tá? Em relação a esse plano que está aqui, tá? Por que eu vou fazer esse novo plano? Porque nesse plano superior eu faço um círculo, e aí eu vou selecionar esse círculo para usar como base para fazer o meu sweep, certo? Ou seja, usando esse círculo como base e entendendo esse caminho que está aqui, ele vai desenhar exatamente essa peça que está aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Garanto ter selecionado essa face que está aqui, tá? Essa vista que está aqui, que é a vista top superior, tá? E selecionem aqui, ó, um novo plano. Aí coloquem aqui 40 milímetros. Quando vocês forem ver, tá? Vamos clicar em OK aqui, vocês vão ver que vai ter um desenho aqui, vai aparecer um novo plano na parte superior, tá? Então, agora já vamos para a parte superior, tá? Top. Você garante ter selecionado esse plano que está aqui, tá? Tendo esse clique nesse plano, tá? Ou, perdão, selecione esse plano que está aqui e faça um novo sketch em relação a esse plano, tá? E nesse novo sketch, tá? Procurem esse ponto que está aqui em relação a esse ponto da visível no desenho do círculo. Tá? E aí podem colocar o diâmetro e não tem problema. Basicamente, garanto que tem uma figura algo similar a isso, tá? Um caminho, tá? E uma face que faz um círculo, um quadrado, como queiram, tá? O círculo fica interessante porque vai ficar bem parecido com esse objeto aqui. E, bom, e aí garanto que esteja isso restringido também, tá? Tá? Uma vez que esteja assim, tá? Selecione esse sketch aqui, tá? E selecione a opção Sweep, tá? Uma vez selecionado, ele vai automaticamente pegar esse sketch que eu acabei de desenhar, certo? E ele vai pedir aqui para você selecionar o caminho, path, certo? E no caminho path, selecionem o primeiro sketch, o sketch 1, tá? Quando vocês clicarem nisso, tá? Vocês vão ver que automaticamente vai ser criado um objeto, certo? Em formato de que seria um duto, isso, um cano, algo assim, tá? E cliquem em OK que vai ter sido realizado o primeiro exemplo de sweep aí, bastante simples, tá? Então, isso é um sweep em relação a é um, um objeto, certo? Ele não é uma face em relação a um objeto inteiro, tá? O que é possível fazer também em relação à face, tá?
Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar esse plano que está aqui, tá? Eu vou criar outro plano. Em relação a esse plano, vou colocar 40 milímetros também, tá? E vou explicar o segundo exemplo, que é essa opção de surface e não de sólido, tá? Que eu fiz anteriormente de sólido, agora eu vou explicar para surface, tá? Então, nesse plano que está aqui, tá? Antes disso, tá? Selecione essa parte frontal aqui. Em relação a essa parte frontal, vamos criar um novo sketch, que eu vou chamar de... Pode colocar o nome se quiserem, tá? O que vamos fazer aqui é fazer outro conjunto de linha, tá? Pode ser, não sei, então, algo assim, tá? Não tem problema, qualquer formato. E vou restringir esse objeto. A principal restrição aqui, ó, a única restrição é que isso aqui esteja exatamente em milímetros, tá? Os tamanhos que estão aqui estão ok, tá? Não tem problema, você pode colocar o tamanho se quiser. E garanto também que esteja aí uma distância mínima, pode ser 20 milímetros aqui, vamos colocar uns 20 milímetros aqui também, tá? E aí acredito que vai nos faltar essa parte aqui, aí, tá? Daí acredito que vai estar restringido o desenho, tá? Garanto, opa, acho que falta mais alguma coisa aqui ainda, acho que essa última parte aqui, esse ponto aqui. Ah, falta esse desenho aqui, perdão. Aqui, vamos colocar 20 milímetros também. Tá, agora sim. Tá, garanto que esteja restringido com as constraints aí o objeto. Tá, o objeto, essa linha que tem. Tá, uma vez que tem esse objeto, o principal detalhe, tá? Garanto que esteja a 80 milímetros da altura aqui, tá? Tem essa linha que tem, certo? Que eu vou fazer agora na parte superior. Eu vou criar um outro círculo, tá? Enfim, a parte superior, vou criar um outro círculo, um outro sketch, tá? Garanto que seja em relação ao plano 2, tá? E... Tá, e... Pera, fiquei errado aqui. Selecionem o plano 2, perdão, e em relação ao plano 2, criem um novo sketch. Agora sim. Tá? E aqui, o que vamos fazer basicamente é criar um círculo na origem, tá? E que tenha um raio que que chegue e se encoste nessa linha, tá? Uma vez que está feito isso, tá? Podem finalizar, tá? Vamos só colocar um constraint e um restringir para garantir que seja possível utilizar esse desenho, tá? Então, agora tem algo mais ou menos assim, tá? Para a gente poder utilizar novamente a ferramenta sweep e varredura, mas dessa vez vamos fazer um surface aí, tá? Uma face ao invés de um objeto sólido. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar esse desenho aqui, Sketch 3, tá? Que é essa linha tá aqui, e eu vou clicar na opção sweep. Tá? O que eu vou fazer aqui? Tá? Selecionar a opção surface, então, face, selecionem as linhas que vocês querem, tá? No caso, eu vou selecionar todo o subject que está aqui, tá? E o path que eu vou selecionar vai ser em relação a esse círculo que está aqui. Quando eu clicar nisso, vocês vão ver que vai ter sido criado um sweep, ou uma varredura, certo? A diferença é que dessa vez esse sólido vai ser uma face, tá? Então seria, pode ser uma outra parte, imagina que todas foram partes para não sei, um carro, para algo assim, tá? Seria uma outra parte desse cargo, desse que eu estou fazendo, tá? Qual que é o detalhe, tá? Eu posso utilizar quantas linhas eu quero, tá? Por exemplo, eu selecionei todas no caso, tá? Eu posso simplesmente remover uma das linhas daqui e ele vai remover o script que eu fiz, o varredura que eu fiz em relação a essa linha, tá? Eu posso remover essa outra linha também, tá? Deixar só essa surface que está por trás, tá? Essa última que tem. Eu posso adicionar também, posso fazer uma surface que está aqui, tá? Então, uh, é bastante interessante, bastante útil essa ferramenta aí para otimizar o procedimento de desenho de objetos que de alguma maneira podem levar em consideração aí um caminho, algo assim, tá? Então, esse é o exemplo de ferramenta, tá? Que eu queria mostrar, tá? O sítio, varredura, esse vídeo.
aí nos próximos vídeos mostrar outras ferramentas aí, tá? São outras opções, outras features que tem como Shape e outros softwares para desenho CAD que ajudam aí no desenvolvimento de modelos CAD. Então, é isso.